Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E hoje eu, Paulo Porto, vou falar com um tema muito bacana, muito legal para vocês, que é como transformar a experiência gastronômica em alta percepção de valor para o hóspede. Como sair daquela simplicidade, entre aspas, né, já que é servido muita coisa, do que é servido nos restaurantes e que é servido em todos os hotéis, que tudo parece ser igual, né? Como a gente vai sair desse lugar comum? Fique comigo que a gente vai começar o nosso podcast nesse tema agora. Vamos ser honestos, pessoal. Hoje, grande parte da hotelaria entrega uma gastronomia correta, mas esquecível. O café da manhã é parecido, o almoço segue o mesmo padrão, o jantar poderia estar em qualquer hotel, em qualquer cidade. Parece que não tem uma cultura local, não é verdade? E aí surge a pergunta, se está tudo certo, por que o hóspede não se lembra? Porque gastronomia não é só alimento. É memória, narrativa, emoção e identidade. Hoje vamos falar sobre por que a gastronomia dos hotéis ficou tão parecida, como isso impacta diretamente a percepção de valor do hóspede e como transformar a experiência gastronômica em um diferencial real, sem necessariamente aumentar custo. Antes disso, vamos dar um breve olhar histórico sobre a gastronomia nos hotéis. Historicamente, a gastronomia sempre foi um pilar da hotelaria. Era sinônimo de ir ao hotel ou vamos comer bem. Né? Os grandes hotéis clássicos eram referências culinárias na cidade. As pessoas iam jantar nos hotéis, as pessoas iam almoçar nos hotéis. Restaurantes de hotel eram pontos de encontro social, cultural e gastronômico. Com o tempo a lógica mudou. A padronização excessiva, a busca por eficiência, a redução de risco, cardápios pensados para, entre aspas, agradar a todos. O resultado? Uma gastronomia segura, porém genérica. E quando tudo agrada, nada marca. O hóspede não reclama, mas também não elogia. E isso é um problema silencioso em longo prazo. Por que hoje tudo parece igual? Alguns fatores explicam essa sensação de repetição. Cardápios copiados de outras operações, por parecer mais fácil. Bufês extensos, mas sem identidade. Parece que são colocados automaticamente. Ingredientes corretos, porém sem narrativa. Não existe uma narrativa de história em cada ilha, em cada local de especialidade, por exemplo. Aí alguns vão me corrigir, seu Paulo, mas o meu hotel tem sim, né? Eu sei que tem. Mas nem todos, a maioria não tem. Experiências desenhadas para volume, não para memória. As pessoas estão esquecendo de tematizar, sem excesso. Serviço que entrega, mas não apresenta. Um hóspede que sente que comeu bem, mas poderia ter sido em qualquer lugar. E quando isso acontece, a gastronomia deixa de ser valor, vira apenas um custo operacional. E como a gastronomia ela pode ser vista como percepção de valor e não como luxo? Aqui entra um ponto chave da hotelaria invisível que eu sempre falo para vocês. Alta percepção de valor não está em sofisticação exagerada, pessoal, mas em intenção, coerência e storytelling. Contar uma história do que eu estou servindo e por quê. O hóspede não quer só comer. Ele quer entender o que está comendo, por que aquilo está ali e o que aquilo representa. Quando a gastronomia comunica o território, cultura, cuidado e autenticidade, ela automaticamente se torna experiência. De verdade. E experiência justifica o preço. Então, Paulo, me diz uma coisa. Como sair mais do mesmo na prática? Porque está tudo muito bonito, mas como fazer isso? Eu vou dizer para você o seguinte, sair do comum não exige cardápios mirabolantes. Exige decisões mais conscientes. E aqui eu vou passar algumas para vocês. Menos opções, mais identidade. Buffet não precisa ser grande, precisa ser coerente com o local onde nós estamos, com a cozinha que nós fazemos, com o chefe que nós temos, com a equipe que nós somos e com a cultura do hotel que nós apresentamos. A assinatura do hotel, um prato, um item, uma preparação que só existe ali. Esse vai ser o prato do hotel. Narrativa no serviço. Quem serve precisa saber contar a história do prato, mesmo que em poucas palavras. Cada um que esteja em alguma ilha servindo, ou em algum ponto de especialidade, essa pessoa precisa ser especialista em contar a história desse prato. E esse prato precisa ter uma história. Ele precisa ter um ritual no detalhe, um storytelling e saber ter qualidade na hora de apresentá-lo. Ritmo e experiência. Não é só o que se come, é como se come. O tempo, o fluxo, o ambiente. Quando isso acontece, o hóspede começa a lembrar e a comentar.
Vamos falar um pouquinho agora sobre upsell gastronômico para hotéis de maior categoria. Isso é uma coisa super importante e que vem caindo um pouco em desuso pela falta de capacidade de venda, tanto do pessoal do A&B, quanto do pessoal da recepção, quanto todos os outros líderes que vendem também. Em hotéis premium, gastronomia é um terreno riquíssimo, pessoal, para upsell, mas precisa ser elegante. Algumas sugestões de upsell de alto valor percebido que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Café da manhã premium à la carte. Menos buffet, mais experiência personalizada. Tá bom, Paulo, mas eu não tenho gente para fazer isso. Vamos colocar no papel para ver se vale a pena? Mesa do chefe ou mesa especial. Localização diferenciada, narrativa exclusiva, sem necessariamente mudar o cardápio. Basta mudar o lugar. Se você no seu restaurante tem outro espaço, monte uma outra mesa em outro lugar, coloque o chefe ali, você vai ver que aquilo ali vai fazer sucesso. Degustações curtas, harmonizações simples, focadas em produto local ou assinatura da casa. Venda com antecedência. Experiência gastronômica privativa, jantar em local especial na borda da piscina. Pode ser até o mesmo menu, mas pode ter um outro contexto. A luz de velas, um garçom exclusivo. As pessoas pagam por isso, desde que elas vejam valor. Produtos autorais, pães, compotas, cafés, azeites, sobremesas com identidade do hotel. Isso já se valoriza no momento em que é embalado. O segredo do upsell, pessoal, não é vender mais. É fazer o hóspede querer pagar mais. O hóspede compra por duas razões. Ou para curar uma dor, ou para dar prazer. E o ticket do prazer ele é muito mais alto. Então, mostre para ele que esse produto pode lhe trazer muito prazer. E aí não vai ter limite enquanto ele vai querer pagar. O papel do detalhe e também da cultura. Nada disso funciona sem cultura. A equipe precisa entender que a gastronomia não é só produção, não é só custo, não é só ficha técnica. É parte da experiência emocional do hóspede. Isso começa dentro da cozinha. A equipe da cozinha precisa se sentir dentro da equipe, envolvida na operação. E para isso a liderança tem que estar lá todos os dias. Manhã, almoço e jantar. É parte emocional da vida do hóspede. Quando o atendimento sabe apresentar, sugerir, orientar e observar, a percepção de valor sobe, mesmo sem mudança radical no cardápio. Portanto, treinem garçons, maîtres, chefes de fila, chefes de restaurante. Esse é o verdadeiro luxo invisível. Esse treinamento tem que ser feito. As pessoas têm que saber o que estão servindo. Elas têm que saber os ingredientes. No fim das contas, o hóspede não lembra exatamente o que comeu. Ele lembra de como ele se sentiu. Se foi acolhido, se foi surpreendido, se percebeu a intenção. E a gastronomia que gera valor não é a mais cara, pessoal. É a mais coerente. Porque quando tudo parece igual, o que hoje, via de regra, tem muita coisa igual, o detalhe bem pensado, ele vira diferencial. Eu sou o Paulo Porto e esse foi mais um episódio sobre como transformar o comum e memorável dentro da gastronomia sem excessos. Acompanhe nossa página no YouTube, Hotelaria Invisível, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e por aqui, no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, ative as notificações para Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!